pessoal, eu sou a Babi Ouro, sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje, para comemorar o Dia das Crianças, que é amanhã, eu decidi fazer uma batalha entre os desenhos da minha infância, que no caso eu vou usar aquele site Bracketfight para fazer essa batalha. Mas antes de começar, não deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal para todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixem ideia de vídeos e de batalhas para me fazer aqui nos comentários. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo. E também deixem aqui nos comentários qual a escolha de vocês de cada rodada. E antes de eu começar, um aviso. Eu falei no início da semana que os vídeos agora vão sair 4h30, mas os vídeos do quadro Babi Joga vão sair 12h30. E eu até falei, né, que hoje, né, não teria o quadro Babi Joga, porque eu resolvi fazer um Babi Joga especial pro Dia das Crianças, que no caso vai sair amanhã, e que ele ia sair meio-dia, mas ele não vai mais sair meio-dia e sim 4h30. Ele vai sair no horário normal dos vídeos, mas no próximo final de semana, no próximo sábado, o Babi Joga voltou no horário normal de 12h30, mas amanhã vai ter o Babi Joga, mas vai ser em outro horário, não vai ser no 12h30 e sim 4h30. Então agora vamos começar com essa batalha. Eu acho que já tá gravando até, então vamos começar. Tá, primeira rodada é Clube das Winx e Laboratório de Dexter. Eu tô pensando no que eu vou fazer, porque eu amava esses dois desenhos. No caso, gente, acho que aqui eu vou escolher entre os desenhos que eu mais assistia quando eu era criança, não hoje em dia. Eu vou escolher mais de quando eu era criança do que hoje em dia. Eu tô pensando qual dos dois eu assistia mais, porque eu assistia muito os dois. Porque acho que os dois passavam no mesmo lugar, né, que era no SBT. Se eu não me engano, Laboratório de Dexter eu tenho certeza, mas Clube das Winx eu não lembro se passava só no SBT, porque eu lembro que teve uma época que eu assisti na Cultura. Mas acho que quando eu assisti a primeira vez era no SBT. Inclusive eu amava. Eu acho que eu em Clube das Winx porque eu amava Clube das Winx. Eu acho que eu assisti muito mais Clube das Winx do que Laboratório de Dexter. Inclusive eu tinha a boneca do Clube das Winx, porque eu fiz a minha mãe no McDonald's só pra comprar o McDonald's só por causa da boneca. Porque eu queria, porque eu vi que tava, né? Eu era criança, eu não lembro quantos anos eu tinha. Mas eu lembro que tinha lá no McDonald's o brinquedo do Clube das Winx. Aí eu fiz a minha mãe ir lá comprar só porque eu queria a boneca. E inclusive eu ganhei essa daqui, que eu acho que é a Flora o nome dela, eu não lembro. Faz muito tempo que eu não assisto Clube das Winx. Então eu vou em Clube das Winx, por causa disso. Tá, Ever After High e eu acho que isso aqui é Bubble Guppies, o nome do desenho. Eu amo os dois, eu gostava muito deles dois, né, no caso quando eu era criança. Mas eu acho que eu assisti muito mais Ever After High do que Bubble Guppies, então eu vou em Ever After High. Inclusive eu tinha a boneca do Ever After High, né? Tá. Três Espiãs Demais ou Timão e Pumba. O ruim é que eu assisti muito os dois, né? No caso, eu acho que eu assisti muito mais Três Espiãs Demais do que Timão e Pumba. Apesar de eu amar Timão e Pumba, inclusive eu continuo amando essa série até hoje. Porque eu lembro que eu assisti essa série no SBT. No SBT, na Globo. As duas, na verdade, eu assistia na Globo. E eu lembro que passava, quando eu chegava da escola, eu passava de tarde, né? Porque eu estava de manhã na época. E depois de alguns anos, eu reassisti essa série no Disney Channel, que ele passou, acho que em 2020, 2021, passava de manhã. Eu reassisti e eu continuei amando essa série, mas eu acho que eu assistia muito mais Três Espiãs Demais, então eu vou em Três Espiãs Demais. Tá, nossa, aqui eu assistia muito os dois. Monster High ou... Como é que era o nome desse desenho? Eu conhecia como Penélope Charmosa, mas não é esse o nome do desenho. Acho que é Os Apuros de Penélope Charmosa. E o pior, os dois eu ainda gosto até hoje, porque eu já reassisti depois de grande depois que eu fiquei mais velha, no caso, Os Apuros de Penélope Charmosa. E eu continuei gostando desse desenho, que eu assisti faz uns anos. E Monster High eu gosto até hoje, né? No caso, eu acho que eu assisti muito mais Monster High. Inclusive, eu tive boneca da Monster High, então eu acho que eu vou em Monster High por isso. E eu já tô até vendo a próxima rodada como é que vai ser. Tá. Entre Barbie... Assim, aqui, eu não sei se é considerar Barbie no geral ou Barbie Life in a Dream House, que é a série, né, da Barbie. Ou Hércules. As duas eu achei muito, mas a série do Hércules, né, no caso, não é o filme. Mas eu acho que eu vou na Barbie, porque eu acho que eu achei muito mais Barbie. Até hoje eu assisto Barbie, pra falar a verdade, os filmes antigos. Inclusive eu tive a boneca de Life in a Dream House também. Então eu vou pra Barbie. Mas eu amo o Hércules até hoje. Nossa, eu amava esse desenho. Acho que o nome dele é Inhanho. Eu acho que é esse o nome desse desenho.
Eu amava ele quando eu era criança, mas eu vou no... Acho que isso aqui é a casa do Mickey Mouse da Disney. Eu amava esse, eu tinha até DVD desse, então... Inclusive, eu vi esses tempos atrás, porque eu vi o trailer no YouTube, que lançaram uma nova série desse desenho de quando eu era criança. Eu não assisti o novo, mas o quando eu era... mas é uma versão nova desse que eu assistia quando eu era criança. Tá. Apesar de eu amar Hi Hi Puffy e a Miyumi, eu acho que eu assisti muito mais My Little Pony do que Hi Hi Puffy e a Miyumi, então eu vou em My Little Pony. Inclusive, eu tive coleção de pônei, né? Eu cheguei a ter coleção de pônei. Legal. Os dois eu assistia muito, inclusive um deles eu tinha DVD, que eu assistia direto, que no caso ele é Kalil. Eu tinha o DVD do Kalil e eu assistia quase todos os dias quando eu era criança. Mas eu acho que eu gostava mais de três. Eu ia falar três espiãs demais. Meninas Superpoderosas, então eu vou em Meninas Superpoderosas. Tá. O desenho do Sítio do Pica-Pau Amarelo e Arthur. Eu acho que eu vou em Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu amava o desenho. Tinha até um joguinho quando eu era criança do Sítio do Pica-Pau Amarelo que você criava essa personagem, que é do desenho, não é da série do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas você criava a sua personagem e andava pelos lugares do desenho, era alguma coisa assim. Eu amava aquele jogo, nunca mais eu consegui achar pra jogar. Eu lembro que eu tentei uma vez, eu nunca mais achei pra jogar, mas eu amava. Legal. Os Anjinhos ou Pokémon? Os dois eu assistia muito, mas eu acho que eu vou em Pokémon. Eu gostava muito de Pokémon quando eu era criança. Ai, legal. Agora o que eu não sei o que eu vou fazer. Polly. Inclusive essa versão mais antiga da Polly eu gosto muito. Eu cheguei a assistir a versão atual e eu não gostei. Pelo menos eu cheguei a ver uns episódios uma vez e eu não gostei. A mais antiga eu gosto. Nunca mais vou reassistir, na verdade. Mas quando eu era criança eu amava a Polly. Inclusive eu também tinha, né, boneca da Polly. Eu nunca tive a Polly em si. Eu tive as amigas da Polly. Mas eu nunca tive a Polly. Eu tive a Polly do Kinder Ovo, né? Que teve uma época quando eu era criança. Que teve o Kinder Ovo da Polly. E aí eu ganhei. Aí eu tenho... Eu tinha a Polly do Kinder Ovo. Eu acho que eu não tenho mais. Mas eu tinha a Polly do Kinder Ovo. Mas a bonequinha da Polly mesmo eu nunca tive. Só tive a do Kinder Ovo. Agora, eu não sei se eu vou nele ou nos Padrinhos Mágicos, porque os dois eu assistia muito. Mas eu acho que eu vou... Apesar de eu amar a Polly, eu acho que eu vou nos Padrinhos Mágicos. Eu acho que eu gostava muito mais. Tá, Hello Kitty ou... Acho que é Dick Vigarista... Dick Vigarista e Muttley. Acho que é esse o nome desse desenho. Eu vou nele porque eu acho que eu assisti muito pouco Hello Kitty. Apesar de eu amar Hello Kitty quando eu era criança, eu assisti muito pouco. Tá, Barney e seus amigos, eu acho que era isso o nome desse desenho. E Turma da Mônica. Apesar de eu amar Barney e seus amigos quando era criança, inclusive eu tive DVD do Barney e seus amigos. Tanto que assim, eu tenho raiva hoje em dia porque eu descobri, depois que eu fiquei mais velha, que a Demi Lovato e a Selena Gomez fizeram Barney e seus amigos, né? Inclusive foi nesse programa. Nesse programa, acho que é um desenho mesmo, que as duas se conheceram. Se eu não me engano, foi isso. As duas se conheceram em Barney e seus amigos. E quando eu descobri, eu lembrei do meu DVD. E o meu DVD não tinha os episódios que tinha a Demi Lovato e a Selena Gomez. Tanto que uma vez, quando eu já era um pouco mais velha, eu descobri que tava passando na televisão. Eu queria assistir, eu assisti só pra ver se tinha a Demi Lovato e a Selena Gomez. No episódio que eu assisti só tinha a Selena Gomez. Eu fui assistir por causa da Demi Lovato, não por causa da Selena. Mas eu amava Barney e seus amigos. Mas eu amo Turma da Mônica até hoje, então eu vou em Turma da Mônica. Eu tinha DVD também da Turma da Mônica, né? Tá, aqui eu amava os dois. Charlie Lola ou Bob Esponja? Eu vou ter que ir em Bob Esponja, porque no caso Bob Esponja não é que eu amava quando era criança. Eu amo até hoje Bob Esponja. Então eu vou ter que ir no Bob Esponja. Mas eu amo Charlie, eu amava, né, Charlie Lola. Faz tempo que eu não assisto, então não tenho minha opinião hoje em dia. Mas quando eu era criança eu amava Charlie Lola. Tá, Cripto, Supercão ou Cocoricó? Eu acho que eu vou em Cocoricó, porque eu acho que eu achei muito mais Cocoricó do que Cripto. Então eu vou nessa. Legal. Ever After High ou Clube das Winx? Apesar de eu amar Ever After High, eu assisti muito mais Clube das Winx, porque Clube das Winx lançou muito antes de Ever After High. Se eu não me engano, Ever After High lançou em 2014, 2015. Eu já tinha uns 10, uns 11, 12 anos. Clube das Winx lançou muito antes, então eu assisti muito mais Clube das Winx, então eu vou em Clube das Winx. Tá, Moranguinho ou Três Espiãs Demais? Aqui eu assisti demais, né? Os dois. Tô pensando o que eu vou fazer. Eu amava o Moranguinho. Eu tinha DVD da Moranguinho também quando eu era criança. Assisti Três Espiãs Demais também, inclusive. Mas eu acho que eu vou em Três Espiãs Demais. Eu amava esse desenho.
Legal. Aqui eu não sei o que eu vou fazer, porque aqui é os dois que eu mais assistia e que eu tinha brinquedo, boneca, né, no caso, e que eu tinha os DVD dos filmes, né, dos dois. Acho que no caso de mostrar eu não cheguei a ter todos, mas o da Barbie se eu não cheguei a ter todos foi quase. E eu não sei qual dos dois eu gosto mais. Sinceramente, eu não sei. Até hoje eu gosto dos dois, esse que é o pior. Então eu não sei. Eu acho que eu vou na Barbie. Eu amo Monster High, mas eu acho que eu vou na Barbie. Tá, aqui, apesar de eu amar My Little Pony, eu vou no Mickey. Eu amava esse desenho. Tá, eu amava assistir do Pica-Pau Amarelo, mas eu vou em Três Espiãs Demais. Concorreu justo com esse, aí não dá. Pokémon ou os Padrinhos Mágicos? Eu amo os Padrinhos Mágicos, mas eu acho que eu vou em Pokémon. Eu amava Pokémon quando era criança. Tá, aqui sem pensar. Eu amava Dick Bigger e Muttley, mas eu amo Turma da Mônica até hoje, então eu vou em Turma da Mônica. Tá, aqui os dois eu tinha DVD e os dois eu assistia muito. Mas eu ainda acho que eu vou em Bob Esponja. Faz anos que eu não assisto Cocoricó, então eu nem sei se eu ainda gosto de Cocoricó. No caso de Bob Esponja eu ainda gosto. Tá, Clube das Winx ou Três Espiãs Demais. Eu amava os dois. Mas eu acho que eu vou em Clube das Winx ainda. Legal. Se eu achei difícil Monster High versus Barbie, agora ficou Barbie versus Mickey. Que aí eu não sei mais o que eu faço também. Eu acho que eu assistia muito mais Barbie. Porque querendo ou não, como eu falei, eu tinha todos os DVD dos filmes da Barbie. Então eu acho que eu vou na Barbie. Tá, aqui eu vou em Três Espiãs Demais. Não dá pra... Concorrendo com Pokémon, não dá. Vai ter que ser Três Espiãs Demais. Bob Esponja ou Turma da Mônica? Eu acho que eu vou no Bob Esponja. Eu amo o Bob Esponja até hoje. Os dois eu gosto até hoje, né? Tá. Clube das Winx vai até longe. Eu vou na Barbie. Três Espiãs Demais ou Bob Esponja? É, eu vou no Bob Esponja, não dá. Eu amo Três Espiãs Demais. Três Espiãs Demais, ó. Menina Super Poderosa, mas eu vou no Bob Esponja. Barbie ou Bob Esponja? Eu não sei qual dos dois eu gosto mais. E o pior, eu acho que eu já tive boneco do Bob Esponja, porque eu tenho uma foto minha de quando eu era criança, que eu, pelo menos, tenho uma pelúcia do Bob Esponja do meu lado. Nem sei o que aconteceu com aquela pelúcia, porque depois eu fiquei... Virei alérgica, né? Hoje em dia eu tenho alergia à pelúcia. Então, mas quando eu era mais novinha eu não tinha alergia. Hoje em dia eu tenho alergia à pelúcia, então eu nem tenho mais. Nem sei o que aconteceu com essa pelúcia. No meu caso da Barbie, eu tive coleção de Barbie também. Eu cheguei a ter 30 Barbies aqui em casa. Eu acho que eu vou na Barbie. Eu amo Bob Esponja, mas eu vou na Barbie. Eu tô até com medo do que vai concorrer com a Barbie, porque a Barbie foi pra final. Agora pro outro lado. Tá. Ursinho, as novas aventuras do Ursinho Pooh ou Historinhas de Dragões? Eu acho que não é isso. Eu amava as novas aventuras do Ursinho Pooh, mas eu acho que eu assisti muito mais Historinhas de Dragões. Eu amava esse desenho quando eu era criança. Tá, acho que é a primeira vez que vai ter uma batalha que a Pequena Sereia vai perder. Porque eu assisti muitos dos Simpsons. Eu amo os Simpsons. Assim, não posso falar até hoje porque faz anos que eu não assisto, mas eu assisti os Simpsons muito quando eu era criança. Tá, eu esqueci o nome desse desenho, mas ele passava na Futura. Eu amava ele quando eu era criança. E Tom e Jerry. Como eu não lembro muito desse desenho, eu vou em Tom e Jerry. Tá, Jake Long, o Dragão Ocidental ou A Vida e as Aventuras de Jennifer Lee. Pior que os desenhos são bem parecidos, né? Mas eu vou em A Vida e as Aventuras de Jennifer Lee. Eu assisti muito mais. Tá, Adole Peixes ou Scooby-Doo? Eu vou em Scooby-Doo. Eu amo Scooby-Doo até hoje. Tá, entre Dog e Madeline, eu acho que eu assisti muito mais Madeline. Eu amava Madeline, que é um desenho da Futura também. Se eu não me engano, chegou a passar um filme na Cultura uma vez. Tá, As Trigêmeas, eu acho que era isso o nome desse desenho. Ou Tartarugas Ninjas, inclusive a versão que eu gostava, né? Que era de 2010, 2011, sei lá. Eu acho que eu vou em As Trigêmeas porque eu assisti mais do que Tartarugas Ninja. X-Men Evolution ou Mecanimais, acho que é esse o nome desse desenho. Eu vou em X-Men Evolution. Eu amo X-Men Evolution até hoje. Legal! Se eu não me engano, esse desenho aqui é do primo da Dora, de Dora Aventureira. É, eu tô pensando qual dos dois eu assistia mais. Eu assisti mais Dora Aventureira, então acho que eu vou em Dora Aventureira por isso. Tá. Escola pra cachorro nos Flintstones, eu vou nos Flintstones, mas eu amava escola pra cachorro quando eu era criança.
Vila Sésamo ou Hora da Leitura? Era alguma coisa assim o nome desse desenho, que não é bem um desenho, né? Nenhum dos dois é bem um desenho, né? Mas eu vou em Vila Sésamo. Eu odiava Hora da Leitura quando eu era criança. Assim, eu odiava quando eu tinha até os meus 5, até os meus 6, 7 anos eu odiava. Depois eu comecei a gostar. Mas quando eu era mais nova eu odiava esse Hora da Leitura. Tá, Chaves em desenho animado ou Backyard? Eu vou em Backyardigans porque eu assisti muito mais a série do Chaves do que o desenho do Chaves. Por isso que eu vou no Chaves. No... Esqueci o nome do outro desenho que eu coloquei. Qual que era o outro? Backyardigans. Ai, o que eu fiz aqui? Acho que não lembro, acho que eu tenho que resolver. O que eu fiz aqui? Corrida Maluca, acho que é isso o nome desse desenho. E Phineas e Ferb. Eu acho que eu vou em Phineas e Ferb. Eu assisti bem mais do que Corrida Maluca. Legal. Eu não sei quantas vezes eu vou agora. Ursinhos Carinhosos ou Pink Cérebro. Acho que é esse o nome desse desenho. Pior, eu tinha DVD dos Ursinhos Carinhosos. Eu acho que eu tinha DVD de um filme dos Ursinhos Carinhosos. E eu assistia direto quando eu era criança. Eu amava aquele filme. E Pink Cérebro eu assistia direto no SBT, que passava no SBT. Eu acho que eu vou em Pink Cérebro porque eu acho que eu assisti mais do que Ursinhos Carinhosos. Mas eu amava Ursinhos Carinhosos. Tá. Coragem com Covarde, que até hoje eu não sei como é que eu não tinha medo desse desenho, porque ele tem uma vibe de terror e eu sempre tive medo de coisa com terror. E Super Choque. Eu vou em Super Choque. Eu amava Super Choque quando eu era menor. Peixonauta, que se eu não me engano esse desenho é brasileiro, né? Eu não tenho muita certeza, mas se eu não me engano ele é brasileiro. E Mansão Frost para Amigos Imaginários, eu acho que é esse o nome desse desenho. Eu lembro que eu fiz um desafio com a Ana esse ano e a gente tinha esse desenho lá, por isso que eu lembro o nome dele. Pensando qual dos dois eu assistia mais. Eu acho que eu vou em Peixonauta. Mas eu gosto muito dos dois, mas eu acho que eu vou em Peixonauta. Se a gente tá mais pra longe, né? Eu vou no Simpsons. Legal. As Aventuras de Jennifer Lee, A Vida das Aventuras de Jennifer Lee ou Tom e Jerry. Eu acho que eu assisti mais Tom e Jerry, então eu vou em Tom e Jerry. Mas ela foi longe, né? Eu vou em Scooby-Doo. Eu assisto Scooby-Doo até hoje, então... aqui eu vou em X-Men Evolution, que eu acho que eu assisti bem mais. Aqui eu vou no Flintstones. Depois de um tempo eu comecei a enjoar de Dory e eu acho que os Flintstones bobeam eu assisto até hoje. Faz tempo que eu não assisto, então não tem como opinar tanto se eu assisto até hoje. Legal, os dois eu assistia muito no mesmo canal, que era na Cultura. Os dois passavam na Cultura. Acho que Backyard não chegou a passar em algum outro lugar, mas eu lembro de eu assistir muito na Cultura. Vila Sésamo também. Vila Sésamo eu não sei se passou em outro lugar, mas eu lembro dele passando na Cultura. Eu não sei se ainda passa hoje em dia, mas quando eu era criança passava. Mas eu acho que eu vou em Backyardigans. Eu assisti, mas inclusive eu cheguei aí num circo do Backyardigans, se eu não me engano, quando eu era pequena. Phineas e Ferb, Pink Cérebro. Eu acho que eu assisti mais Pink Cérebro, porque Phineas e Ferb eu comecei a assistir quando eu era um pouquinho mais velha já. Acho que eu já devia ter uns 11, 12 anos. 10, 11 anos, na verdade. Então eu vou em Pink Cérebro porque eu assistia desde criança. Tá. Super Choque ou Peixonauta? Eu acho que eu vou em Super Choque. Eu amava Peixonauta, mas eu vou em Super Choque. Legal. Qual dos dois eu assisto mais? Eu assistia mais. No caso, nenhum dos dois eu assisto hoje em dia. Os Simpsons eu não sei nem por que eu parei de assistir, porque eu amava os Simpsons quando eu era mais nova. Depois de um tempo que eu parei. Tom e Jerry também. Eu assistia muito quando eu era mais nova. Aí depois de um tempo eu parei e depois eu voltei a assistir. Mas os Simpsons faz anos que eu não assisto. Inclusive, se eu não me engano, eu não sei se todas as temporadas. Mas várias temporadas estão no Disney Plus do Simpsons. Mas eu acho que eu vou em Tom e Jerry. Eu acho que eu assisti mais Tom e Jerry do que os Simpsons. X-Men Evolution foi longe, né? Eu vou em Scooby-Doo, óbvio. Eu assisti muito mais. Aqui eu acho que eu assisti mais os Flintstones do que Backyardigans, então eu vou em os Flintstones. Acho que aqui eu assisti mais Super Choque do que o Pink e o Cérebro. Então eu vou em Super Choque. Legal, esses são os dois desenhos que eu mais assisti quando eu criança também. Tom e Jerry e Scooby-Doo. Mas eu acho que depois de um tempo eu enjoei de Tom e Jerry, então eu vou em Scooby-Doo. Scooby-Doo eu acho que eu nunca enjoei. Super Choque foi longe, eu vou em os Flintstones. Agora os Flintstones contra o Scooby-Doo, eu vou no Scooby-Doo. Eu assisti bem mais do que os Flintstones. Legal.
chega lá no Barbie versus Scooby-Doo. Inclusive, eu até joguei um jogo no primeiro, acho que foi no primeiro Barbie Jogo, que é literalmente da Barbie com o Scooby-Doo. E eu não acredito que no final desse batalha chegou logo os dois, Barbie e Scooby-Doo. Eu não sei qual dos dois eu assisti mais. Porque os dois eu assisti muito, os dois eu tinha DVD. Eu ia falar os dois eu tive eu ia falar que eu não tive brinquedo dos dois, mas eu lembrei, eu tinha um Scooby-Doo de pelúcia. Que esse não me dava alergia, por incrível que pareça. Só que a minha primeira cachorra, né, a Mel, ela destruiu ele. Pelo menos, não é que ela destruiu, ela rasgou ele só. Nem sei o que aconteceu com aquele Scooby-Doo. Acho que eu dei ele depois de um tempo. Eu doei ele, alguma coisa do tipo. Nem lembro, mas eu tinha o Scooby-Doo de brinquedo. E Barbie eu também tive muitas. Incluindo a Barbie da série Life in a Dream House. Eu tive muitos dois e eu assistia muito os dois no SBT. Não só no SBT, porque eu também tinha DVD dos filmes do Scooby-Doo, dos filmes da Barbie. Então eu tinha tudo. Assim, dos dois eu tinha muito. Incluindo o live action do Scooby-Doo, lá dos anos 2000. Eu acho que até o de 2010 eu tive o DVD do primeiro filme. 2010, 2011, sei lá. Não lembro agora. Que tem a atriz que fez Lemonade Mouth, que é a Hayley Kiyoko. Acho que é isso, que ela faz a Velma nesse Scooby-Doo de 2000. Eu não lembro se é 2010 ou é 2013 que lançou, mas eu lembro que é dos anos 2010 ali que lançou. O primeiro eu tive o DVD. Mas eu gosto mais do antigo, dos live action. Agora, da Barbie, eu não sei se eu gosto mais da Barbie ou do Scooby-Doo. Eu acho que eu vou no Scooby-Doo. Apesar de eu amar a Barbie até hoje. Pelo menos os filmes antigos da Barbie eu amo até hoje. Então eu acho que eu vou no Scooby-Doo. E nessa batalha, o Scooby-Doo ganhou como o desenho que eu mais assisti quando criança. Deixa eu parar a gravação. Bem, pessoal, acho que essa batalha foi a mais difícil que eu já fiz no canal até agora, né? Nesse ano de 2025. Porque pra mim a mais difícil tinha sido a da Nickelodeon versus o Disney Channel versus a Cartoon Network. Essa tinha sido a mais difícil, mas acho que a de hoje superou. Inclusive a outra mais difícil pra mim também foi a do RBD, né? Que foi a dos álbuns do RBD, que eu fiz a batalha na semana especial do RBD. Essas três foram as mais difíceis. Inclusive, eu não sei não se vai ter alguma batalha, porque eu pretendo fazer outras batalhas até o final do ano. Eu não sei se vai ter alguma batalha que supere a de hoje e essas outras duas que eu falei. Acho que pra superar vai ter que ser muito difícil, porque essas três foram muito difíceis. Principalmente essa de hoje, porque veio desenhos que eu gosto até hoje competindo, que foi o caso ali da Monster High versus a Barbie. Eu assisti muito esses dois desenhos quando eu era criança, e até hoje eu assisto. Então, foi bem difícil escolher entre Monster High e Barbie. E no final ali também, né, que foi a Barbie versus o Scooby-Doo. Eu assisto os dois até hoje, e também foi muito difícil escolher. Eu escolhi, inclusive, o Scooby-Doo que ganhou, mas eu também queria... Mas eu fiquei meio na dúvida entre ele e a Barbie. Inclusive, querendo ou não, ali veio desenhos de várias emissoras que eu assistia, porque eu assistia muito a Futura, eu assistia muito a Globo, o SBT. A SBT eu acho que era o que eu mais assistia, inclusive. Mas eu também assistia a Record, que inclusive agora que eu percebi não veio o Pica-Pau, que era da Record. Tinha outros desenhos da Record, mas eu acho que um dos que eu mais assistia era Pica-Pau, na Record. Quem mais que falou? Veio da Cultura também. E, querendo ou não, no final ficou ali o SBT, né, competindo na final. Porque tanto o Scooby-Doo quanto o Barbie passava, pelo menos que eu me lembro que eu assisti, era no SBT. Eu assistia no SBT, os dois. Eu não sei se ainda passa hoje em dia os dois. Acho que Scooby-Doo sim. Que eu lembro que uma vez eu mudei tava mudando de canal e eu acabei mudando no SBT e tava passando de manhã, assim, no sábado. Mas, eu não sei se Barbie ainda passa, mas quando eu era criança passava todo final de semana, inclusive era todo final de semana, passava um filme da Barbie ou um filme da Monster High. Acho que chegou a passar também algumas vezes Ever After High, mas todo final de semana passava filme da Barbie ou da Monster High. Então acho que por causa disso que eu assistia muito Monster High e Barbie. Isso sem contar que durante a semana passava as séries da Barbie. As séries não, né? A série da Barbie, que é a Life in a Dream House, e a série da Monster High. Então eu assistia muito por causa disso. E Scooby-Doo passava todos os dias, literalmente. Não só durante a semana, mas no final de semana também passava. Então eu acho que por isso que eu assisti muito Scooby-Doo e Barbie e Monster High. Inclusive, por isso foi muito difícil fazer essa batalha. Mas nessa batalha quem acabou ganhando foi o Scooby-Doo. Mas foi muito difícil escolher, porque eu fiquei na dúvida entre ele e a Barbie ali no final. E eu acho que é só. Então, pessoal, fez esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação. E deixa ideia de vídeos e de batalhas pra me fazer aqui nos comentários. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo.